Eduardo Salgado percebeu que algo estava errado no momento em que sua irmã saiu daquela loja. Ela caminhava devagar pela rua estreita do centro de São Jerônimo da Serra, no interior do Paraná. O céu já estava escuro e os postes iluminavam a calçada de pedra irregular. Mas o que assustou Eduardo não foi a hora, foi o olhar dela. Luciana sempre foi uma pessoa animada, professora de música, falava sem parar, ria de qualquer coisa e enchia a casa com histórias do colégio. Mas naquela noite, ela apenas caminhou, silenciosa, sem expressão. Lu, você tá bem? Ele perguntou. Ela parou lentamente. Olhou para ele, mas não parecia reconhecer o próprio irmão. Os olhos estavam vazios, como se algo essencial tivesse desaparecido. Eduardo tentou conversar, tentou fazer perguntas, mas Luciana apenas respondeu com frases curtas, sem emoção, sem reação. E quando ele perguntou o que tinha acontecido dentro da nova loja de antiguidades que havia aberto na rua esquecida do centro, ela respondeu algo que fez o estômago dele revirar. Nada. Ela disse aquilo de forma mecânica, como se estivesse repetindo algo aprendido. Foi naquela noite que Eduardo decidiu descobrir o que existia dentro daquela loja. E essa decisão mudaria completamente a vida dele. Mas antes da gente continuar essa história, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Porque histórias como essa, às vezes acontecem nos lugares mais tranquilos. A loja se chamava Antiguidades Morel. Era pequena, antiga e ficava em uma rua quase esquecida do centro da cidade. A placa de madeira pendurada na fachada parecia velha demais para ser nova. O dono da loja era um homem chamado Otávio Morel. Ninguém sabia muito sobre ele. Alguns moradores diziam que ele tinha vindo de outra cidade. Outros diziam que ele simplesmente apareceu e comprou o prédio por R$ 180 mil em dinheiro vivo. O que todos concordavam era que ele era estranho. Otávio era um homem alto, muito magro, de cabelos grisalhos penteados para trás e olhos escuros que pareciam observar tudo em silêncio. Ele falava pouco, e quando falava, sempre dizia a mesma coisa. Eu apenas coleciono coisas raras. No começo, a loja chamou curiosidade. Algumas pessoas entraram, entre elas Luciana. Mas depois de algumas semanas, comentários estranhos começaram a circular pela cidade. Algumas pessoas que visitavam a loja pareciam mudar. Ficavam mais quietas, mais distantes, como se algo tivesse sido retirado delas. Eduardo tentou ignorar aquilo, até que percebeu algo ainda mais perturbador. Luciana não tocava mais piano. Ela não cantava, não ria. Era como se a alegria dela tivesse sido apagada. Então, ele decidiu fazer algo. Naquela mesma semana, Eduardo voltou sozinho para a rua da loja e percebeu algo estranho. A porta estava entreaberta, mesmo sendo quase meia-noite, e lá dentro, uma luz fraca ainda estava acesa. Eduardo empurrou a porta devagar. Um pequeno sino antigo tilintou. O som ecoou pela loja silenciosa. O lugar cheirava a madeira velha e poeira. Prateleiras estavam cheias de objetos antigos, relógios de bolso, fotografias amareladas, bonecas antigas, caixas de música. Tudo parecia extremamente velho e caro. Algumas etiquetas mostravam valores absurdos. R$ 3.200 por uma caixa de música, R$ 4.500 por um relógio quebrado. Mas algo ali parecia errado. Eduardo sentiu isso imediatamente. Era como se o ar dentro da loja fosse mais pesado, mais frio. Ele caminhou lentamente entre os corredores. E então percebeu algo curioso. Nos fundos da loja havia uma porta diferente das outras. Era grossa, de madeira escura, e estava trancada com um cadeado grande. Naquele momento, Eduardo ouviu um barulho. Um rangido leve, como se algo tivesse se movido atrás da porta. Ele congelou. O coração começou a bater forte.
Você teria coragem de continuar nessa situação? Eduardo respirou fundo e decidiu olhar mais de perto. Quando se aproximou, percebeu que o cadeado não estava completamente fechado. Alguém parecia ter esquecido de travá-lo. Ele hesitou por alguns segundos, mas então empurrou a porta e entrou. O que ele viu lá dentro fez o corpo inteiro gelar. A sala era grande e completamente diferente do resto da loja. As paredes estavam cobertas por prateleiras, e sobre cada prateleira havia frascos de vidro, centenas deles, talvez milhares, todos iguais. Dentro de cada frasco havia uma fumaça escura. Ela se movia lentamente, como se estivesse viva. Eduardo deu um passo para trás. O coração acelerou. Aquilo não fazia sentido. Ele se aproximou de um dos frascos e percebeu algo escrito na etiqueta. Um nome: Carlos Ventura. Eduardo reconheceu imediatamente. Carlos era um comerciante da cidade. Ainda estava vivo. Mas havia algo estranho nele ultimamente. Sempre parecia cansado, distante. Eduardo pegou outro frasco. Outro nome: Marta Figueira. Outra pessoa da cidade. Ele começou a olhar outros. Todos tinham nomes. Todos pertenciam a pessoas reais. Pessoas que ainda estavam vivas. Um arrepio percorreu sua espinha. Então, ele percebeu algo ainda mais estranho. Alguns frascos estavam completamente escuros. A fumaça dentro deles parecia mais densa, quase sólida, como se algo estivesse preso ali. Eduardo sentiu uma presença atrás dele, um leve deslocamento de ar, mas quando se virou, não havia ninguém. Mesmo assim, ele teve a sensação de estar sendo observado. Foi então que ele notou algo no centro da sala. Uma mesa de madeira, e sobre ela, um frasco vazio. Eduardo caminhou lentamente até a mesa. O frasco era igual aos outros, mas não havia fumaça dentro dele. Apenas vidro vazio. Na frente dele havia uma etiqueta branca, recém-escrita. A caligrafia parecia fresca. Eduardo se inclinou para ler. O nome escrito ali fez o sangue dele gelar. Eduardo Salgado. Ele ficou imóvel por vários segundos. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Aquilo não podia ser real. Ele deu um passo para trás. Foi então que ouviu o som da porta se fechando. Devagar, Eduardo virou rapidamente e viu alguém parado na entrada da sala. Era Otávio Morel, o dono da loja. Ele observava tudo em silêncio. Os olhos escuros pareciam ainda mais profundos na penumbra da sala. O rosto dele estava completamente calmo, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Eu estava esperando você", disse ele com voz baixa. Eduardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Otávio caminhou devagar até a mesa, pegou o frasco vazio e olhou diretamente para Eduardo. "Algumas almas são raras", ele disse, "e as raras merecem um lugar especial na coleção." Eduardo sentiu um frio profundo subir pela espinha. Foi então que percebeu algo ainda pior. A fumaça dentro de alguns frascos começou a se mover mais rápido, como se estivesse reagindo à presença dele, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Você teria coragem de ficar ali ou sair correndo, mas antes que Eduardo pudesse tomar qualquer decisão, as luzes da sala se apagaram e tudo ficou completamente escuro. Por alguns segundos, Eduardo não conseguiu ver nada. A escuridão era total. Ele ouviu apenas a própria respiração. E então ouviu outro som, um sussurro, baixo, múltiplo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Os frascos começaram a vibrar nas prateleiras. Pequenos estalos ecoaram pela sala. A fumaça dentro deles se agitava violentamente, como se estivesse tentando escapar. Eduardo sentiu algo frio tocar seu ombro. Ele virou rapidamente, mas ainda estava escuro. Então,
Uma luz fraca se acendeu novamente, apenas uma lâmpada antiga no teto. Quando Eduardo olhou ao redor, percebeu algo que fez seu coração parar por um instante. Alguns frascos estavam rachados, e a fumaça escura escapava lentamente deles, se espalhando pelo ar da sala. Otávio Morel continuava parado diante dele, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Um sorriso leve, quase satisfeito. Ele levantou o frasco vazio com o nome de Eduardo e disse calmamente: "Parece que a coleção decidiu começar mais cedo do que eu esperava." A fumaça escura começou a se mover na direção de Eduardo, como se fosse puxada por algo invisível. E naquele momento ele percebeu uma coisa terrível. Aquelas fumaças não eram apenas energia, eram consciências presas ali dentro. E todas pareciam querer sair. Algumas começaram a girar dentro dos frascos, outras bateram contra o vidro, lentamente, como se tentassem escapar. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha, porque entre todos aqueles frascos havia um que estava completamente vazio. O frasco com o nome dele, mas o que Eduardo descobriria nos segundos seguintes é algo que muda completamente o verdadeiro propósito daquela coleção. E isso você vai descobrir no próximo episódio dessa história. Então, se essa história te arrepiou, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o episódio 2 e me conta nos comentários. Você teria coragem de entrar nessa loja?